Forças Armadas da Rússia cortam logística das tropas ucranianas em importante rodovia do país. As Forças Armadas da Rússia estão gradualmente interrompendo a logística do inimigo ao longo da rodovia que liga a região de Dmitrov a Chasovia, informou neste domingo 9 de 2 de 2025 o chefe da República Popular de Donetsk, Denis Pushilin. No setor de Krasnoarmensk, vemos que o inimigo tenta contra-atacar, no entanto a iniciativa está completamente com as forças da Federação da Rússia. Além disso, nesta direção, observamos um corte gradual de toda a logística do inimigo na rodovia Dmitrov-Chasovia, disse Pushilin. O líder da região também informou que as tropas russas expandem a zona de controle na direção de Velikonovolsky, mantendo o avanço no setor de Kurakovo. Também vemos progresso em Avdiivka, bem como combates intensos na área de Dashnoi. No entanto, nossas unidades continuam avançando sem interrupção, enfatizou ele. A cidade de Chasovia tem grande importância estratégica devido à sua localização, já que fica próximo a Archmovsk, mas é dividida em duas partes por um canal. A captura da cidade permitirá que as forças russas avancem em direção à aglomeração de Slaviansk. A ofensiva russa contra Chasovia começou no final da primavera de 2024. Caças Mirage francês 2000. Caças franceses Mirage 2000 enviados à Ucrânia não mudarão o custo do conflito armado, diz mídia. Os caças Mirage 2000 podem aumentar o poder aéreo da Ucrânia, mas provavelmente farão um pouco para mudar a atual situação do conflito russo-ucraniano, relata a revista norte-americana The National Interest. A revista destaca que a Rússia tem caça de quinta geração Su-57 projetado para combater seus equivalentes norte-americanos F-22 Raptor e F-35 Lightning II, e os ucranianos não têm nada para os abater. O Su-57, assim como outras aeronaves russas, é capaz de lançar mísseis de longo alcance e atingir aos próximos as linhas de frente dos quais Kiev não consegue se defender, ressalta a revista. Entretanto, o caça francês Mirage 2000 continua. O artigo tem as capacidades e um histórico de utilização bastante digno, sendo usados por muitos países do mundo, inclusive o Brasil. Em termos de histórico de combate, o Mirage 2000 foi bem testado. O caça francês serviu e continua servindo em 10 países: Egito, Brasil, França, Grécia, Peru, Índia, Catar, Emirados Árabes Unidos e Taiwan, enfatiza a revista. Embora cada variante do Mirage tenha se mostrado bem sucedido, espera-se que os Mirage entregues a Kiev contem com um sistema de guerra eletrônica mais robusto para enfrentar melhor o arsenal de sistemas avançados de defesa da Rússia. No entanto, opina a The National Interest, o caça não mudaria nada na zona de batalha. Os Mirage 2000, além do influxo de F-16 que estão sendo entregues a Kiev, pode aumentar o poder da Ucrânia, mas provavelmente fará um pouco para mudar o custo da guerra em estagnação, finaliza a revista. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, disse no domingo 9 de 2 de 2025 que as entregas de caça Mirage 2000 francês para a Ucrânia estavam apenas empurrando a situação ainda mais para um impasse entre o Ocidente e Kiev, que está constantemente exigindo dinheiros e armas. Comandante russo de unidade que libertou Dzerzhinsky falou sobre a batalha final pela cidade. O assalto às últimas fortificações das Forças Armadas ucranianas na cidade de Dzerzhinsky, Toretsk, a denominação ucraniana, foi realizado de surpresa com 4 veículos de combate de infantaria BMP, disse o comandante que participou da batalha. Em 7 de fevereiro, o Ministério da Defesa da Rússia relatou sobre a libertação de Dzerzhinsky na República Popular de Donetsk pelo agrupamento de tropas Trezen Centro. Os combates pela cidade duraram 5 meses. A guarnição ucraniana perdeu mais de 26 mil militares, ou seja, mais de 70% do pessoal, relatou a pasta militar russa. Segundo o comandante da 132 Brigada, segundo o comandante da 132ª Brigada de Infantaria Motorizada do 51º Exército, Ivan Shuga, as forças ucranianas prepararam muito bem a área para a defensiva depois de receber a missão de libertar a cidade de Dzerzhinsky. Tomei a decisão de entrar em 4 BMPs com combatentes rompendo a primeira linha de defesa inimiga, nos protegendo em sua retaguarda, disse Shuga. Segundo ele, os militares ucranianos não esperavam que os russos se atrevessem a usar veículos blindados para um avanço, já que o território era controlado por drones ucranianos. O inimigo ficou confuso, ele ainda estava a pensar por 24 horas no que estava acontecendo. Nesse tempo, conseguimos nos fortalecer, consolidar na zona de moradias e continuar a ofensiva.
A tomada de Dzerzhinsky, disse a defesa russa, abriu caminho para a cidade de Konstantinovka e para o flanco de agrupamento ucraniano de Kramatorsk. China choca o mundo novamente. Míssil AA hipersônico com 1.000 km de alcance está em testes. A China, mais uma vez, surpreende o mundo com avanço significativo no campo da tecnologia militar. Após demonstrar progresso no desenvolvimento de caça de sexta geração, o país revelou um novo míssil hipersônico para combate aéreo que promete alterar drasticamente o equilíbrio de poder nos céus com uma velocidade extrema e um alcance sem precedente de mais de 1.000 km. Esse armamento pode colocar em xeque a supremacia militar dos Estados Unidos e de outras potências globais. O governo chinês confirmou oficialmente a existência do novo míssil, revelando que ele está passando pela fase final de teste de resistência ao calor. Essa etapa é essencial para garantir que a arma possa sobreviver a voos prolongados em alta velocidade pela atmosfera. Um dos desafios mais complexos para esse tipo de tecnologia. Para ser classificado como hipersônico, o míssil precisa alcançar velocidades superiores a Mach 5, mais de 6.000 km por hora. Isso não apenas o torna extremamente difícil de interceptar com os sistemas de defesa antimíssil atuais, como também reduz drasticamente o tempo de reação dos inimigos. O novo armamento chinês supera em alcance potencial destrutivo qualquer míssil AA existente. Atualmente, os mísseis mais avançados em operação possuem alcances significativamente menores. AIM-120, AIM-Han, Estados Unidos, até 180 km. AIM-260, Jatin, Estados Unidos, ainda em desenvolvimento, cerca de 300 km. Meteor, Europa, até 180 km. R-37M, Rússia, cerca de 400 km. PL-17, China, até 400 km. Com mais de 1.000 km de alcance, o novo míssil chinês pode ser disparado de grandes distâncias, sem que a aeronave lançadora precise se expor ao combate próximo. Isso representa uma mudança radical na dinâmica do desenvolvimento desse armamento. Coloca em risco a vantagem estratégica dos Estados Unidos, especialmente no que diz respeito ao B-21 Reagan, o mais novo bombardeio furtivo norte-americano. Projetado para operar em território inimigo sem ser detectado, o Reagan pode agora enfrentar uma ameaça real vindo do céu, já que um míssil hipersônico desse tipo poderia anular a furtividade e interceptá-la a grande distância. Além disso, a introdução dessa tecnologia pode forçar os Estados Unidos a acelerar o desenvolvimento de contramedidas eficazes como sistemas de defesa de próxima geração e novos casos capazes de lidar com essa ameaça emergente. O avanço da China no setor de armas hipersônicas demonstra que a corrida tecnológica militar entre as superpotências está longe de acabar. Com essa nova geração de mísseis, a China não apenas reduz a vantagem aérea dos Estados Unidos, mas também redefine os conceitos de guerra aérea moderna. Agora resta saber como o Washington responderá a essa evolução. A guerra nos céus pode estar prestes a entrar em uma nova era, onde velocidade e alcance definirão quem dominará o espaço aéreo global. Rússia planeja atacar satélites com pólvora e pregos. Enquanto os Estados Unidos avançam com seu ambicioso projeto Cúpula de Ferro para proteger a Terra contra ameaças espaciais, a Rússia está buscando métodos menos convencionais e mais econômicos para enfrentar seus adversários no espaço. Enquanto os Estados Unidos investem pesadamente em sistemas avançados de defesa antimíssil projetados para interceptar ameaças vindas do espaço, as mentes estratégicas da Rússia estão considerando abordagens muito mais simples. Embora controversos, lançar foguetes carregados com pregos ou pólvora para dispersá-los na órbita. Essa ideia não é nova, na verdade circula desde a década de 1990 e despertou um renovado interesse nos últimos anos. A lógica é simples: ao indo da órbita com detritos, os satélites inimigos seriam inutilizados. À primeira vista, parece uma solução rápida e eficaz que daria à Rússia uma vantagem estratégica na guerra espacial. No entanto, ao analisar mais detalhadamente os aspectos técnicos, o plano começa a se desfazer rapidamente, revelando-se altamente impraticável. Imaginemos uma parede de fragmentos metálicos como pregos ou até mesmo grãos de pólvora espalhados na órbita com o objetivo de desativar satélites inimigos. Para o olhar inexperiente, isso pode parecer simples: lançar alguns foguetes dispersar os destroços, deixar a natureza seguir seu curso. No entanto, os cálculos demonstram que para obter até mesmo um efeito mínimo seria necessário milhões dessas partículas, cada uma posicionada com extrema precisão na órbita. E embora um foguete pudesse lançar esse material, manter sua posição no espaço seria um desafio completamente diferente. Esses fragmentos se tornariam instáveis rapidamente e sairiam de órbita, gerando caos em vez de uma vantagem estratégica. Para visualizar isso, imagine uma parede orbital formada por pequenas partículas de detritos espaciais posicionadas a 1 metro de distância. As equações que sustentam esse plano indicam que mesmo uma tentativa modesta de criar uma barreira de apenas 20 km de largura e altura exigiria uma quantidade colossal de material. Na realidade, o número de partículas necessário para essa parede seria astronômico, possivelmente centenas de milhões, resultando
em um peso total impressionante que não poderia ser facilmente lançado ao espaço. Mesmo que fosse possível construir um sistema de defesa orbital desse tipo, sua vida útil seria extremamente curta. Os detritos espaciais estão constantemente sujeitos a forças gravitacionais e à fricção atmosféricas, o que significa que qualquer tentativa de criar uma estrutura estável estaria fadada ao fracasso. A parede de detritos começaria a se desintegrar à medida que as partículas fossem expelidas da órbita devido à sua inevitável instabilidade. Além da absoluta inviabilidade desse plano, as consequências de tal ação poderiam ser desastrosas. A criação de um campo artificial de detritos espaciais quase certamente levaria à síndrome de Kessler, um cenário no qual colisões entre satélites e fragmentos gerariam ainda mais destroços, desencadeando o efeito de cascata que tornaria grandes partes da órbita terrestre inutilizáveis. Isso não apenas interromperia o funcionamento de satélites planejados, mas também poderia colocar em risco as próprias operações espaciais do país que lançou o campo de detritos. Mesmo que o objetivo não fosse a destruição permanente de satélites, mas a inutilização temporária dos ativos espaciais rivais, as consequências de tal estratégia provavelmente seriam contraproducentes. A complexidade da operação no espaço exige muito mais precisão do que simplesmente criar uma nuvem de fragmentos metálicos. Atualmente, os satélites são utilizados para tudo, desde comunicações, GPS até reconhecimento militar, o que significa que qualquer interrupção pode representar um golpe estratégico significativo. No entanto, mesmo com a tecnologia militar moderna, não há solução fácil para a defesa espacial. Uma estratégia baseada no uso de detritos espaciais como arma pode proporcionar uma vantagem temporária, mas seria praticamente impossível sustentá-la por um longo período sem que o problema se tornasse incontrolável. Outra consideração fundamental é o possível uso de armas nucleares no espaço. Embora os Estados Unidos tenham experimentado explosões nucleares espaciais no teste Starfish Prime, na década de 1960 os resultados não foram tão eficazes quanto se poderia imaginar. Embora as explosões tenham temporariamente desativado alguns satélites, o processo não foi limpo nem imediato. A radiação gerada por essas explosões criou um ambiente radioativo que degradou lentamente a eletrônica dos satélites, um processo que levou tempo. Isso esteve longe da inutilização instantânea dos ativos espaciais que alguns poderiam imaginar em um cenário de guerra espacial. Um ataque nuclear contra o satélite deixaria um legado de radiação de longo prazo, criando um problema persistente tanto para o atacante quanto para o alvo. No final das contas, a ideia de uma solução rápida de baixo custo para a defesa espacial parece muito mais atraente na teoria do que na prática. Embora lançar detritos espaciais e utilizar armas nucleares possa parecer uma estratégia simples, a realidade é muito mais complexa. As operações no espaço exigem precisão, estratégia de longo prazo e uma cuidadosa consideração das consequências, as implicações geopolíticas de criar um campo de detritos permanentes são enormes, muito mais do que qualquer vitória tática momentânea poderia justificar. Embora a ideia de utilizar foguetes carregados com pólvora ou prédios para derrubar satélites não seja amplamente discutida no espaço público, é um cenário possível dentro da Rússia. Há diversos aspectos a ser destacados em relação aos esforços russos nessa direção. A Rússia já testou mísseis anti-satélites destrutivos. Em novembro de 2021, Moscou demonstrou sua capacidade de destruir satélites com mísseis desse tipo, gerando quantidade significativa de lixo espacial. Esses testes provaram que a Rússia possui tecnologia para destruir satélites fisicamente, mas tradicionalmente esses mísseis utilizam energia cinética ou explosivos e não pólvora ou prédios especificamente. Além dos mísseis, a Rússia está desenvolvendo outras armas para neutralizar satélites, como sistemas a laser. O projeto Kalina, por exemplo, é citado como uma arma a laser potencialmente capaz de cegar ou destruir sensores e satélites. Esses sistemas são mais sofisticados e não se baseiam em pólvoras ou prédios, mas demonstram a intensidade dos esforços russos no domínio espacial. Também há especulações sobre o desenvolvimento de armas de propulsão nuclear que poderiam ser usadas para cegar, bloquear ou fritar a eletrônica de satélites em vez de destruir diretamente com uma explosão. Isso poderia ser mais eficaz e menos arriscado em termos de geração de detritos espaciais. Embora a ideia de usar pólvora ou prédios como método principal para derrubar satélites não esteja documentada em fontes acessíveis, é evidente que a Rússia está trabalhando ativamente em várias estratégias para neutralizar ou destruir satélites no espaço. A principal conclusão deste estudo é clara: a guerra espacial não se trata apenas de lançar foguetes e espalhar detritos, mas sim de compreender o equilíbrio delicado das operações espaciais e o risco de longo prazo associado à desestabilização desse ambiente frágil. Embora a tecnologia militar continue a evoluir, a realidade é que o espaço se torna um campo cada vez mais crucial na luta geopolítica e estratégias eficazes precisam ir além de soluções simplistas. No entanto, os vencedores da corrida espacial não serão apenas aqueles que tiverem as armas mais avançadas, mas aqueles que souberem operar dentro das regras desse novo domínio, levando em consideração a sustentabilidade e a estabilidade. Isso significa compreender que a guerra espacial não se trata apenas de desativar satélites, trata-se de manter o acesso e o controle sobre esse domínio vital e cada vez mais congestionado. O caça Mirage 2000 da Ucrânia, resumido em 4 palavras:
Os caça Mirage 2000 recém-adquiridos pela Ucrânia aumentam sua força aérea, mas seu impacto permanece incerto com as defesas aéreas modernas dominando o campo de batalha. Tanto a Ucrânia quanto a Rússia têm lutado para alcançar a superioridade aérea, limitando a eficácia do jato não furtivo de quarta geração. Chave número 1. Enquanto os Mirage 2000 podem disparar mísseis Storm Shadow de longo alcance, os sistemas russos S-400 e S-500 representam uma grande ameaça. Além disso, o Su-35 russo supera o Mirage em relação ao empuxo, peso e manobrabilidade, tornando os combates arriscados. Chave número 2. A menos que seja implantado com cuidado, o Mirage 2000 pode ser mais simbólico do que estrategicamente transformador na luta contínua da Ucrânia pelos céus. A chegada do Mirage 2000 de fabricação francesa da Ucrânia é um acontecimento significativo. No entanto, a realidade da guerra em curso pode sugerir o contrário, dado que nenhum das forças conseguiu estabelecer superioridade aérea. A princípio, a realidade da guerra aérea na Ucrânia parecia misteriosa, até inexplicável, já que a Rússia supera muito a Ucrânia no quesito caças. No entanto, a história emergente confirmou que agora é amplamente conhecido que os caças de quarta geração são muito vulneráveis às defesas russos e ucranianos. O Mirage 2000 dá suporte a muitos países ao redor do mundo, certamente é altamente considerado. No entanto, é um caça de quarta geração e nenhum caça não furtivo conseguiu prevalecer no ar. A razão é aparente, como foi claramente articulada no início da guerra, quando autoridades do Pentágono explicaram que os pilotos de caça russos eram avessos ao risco e conscientes da eficácia das defesas aéreas ucranianas. Na Rússia não tem um número suficiente de seus furtivos Su-57, apesar de alguns relatos de que eles entraram na guerra, indicando que praticamente todos os caças no conflito são, na melhor das hipóteses, de quarta geração. A realidade parece clara, pois não parece que nenhuma aeronave de quarta geração possa operar contra defesas aéreas modernas como os russos S-400 e S-500 e o Sistema Nacional Ucraniano Avançado de Mísseis Superfície A NASAMS, fornecido pelos Estados Unidos. A Ucrânia não tem F-35 e foi desafiada a operar F-16 sobre áreas bem defendidas pelas defesas aéreas russas. Um cenário semelhante pode ser descrito em relação às aeronaves russas, pois mesmo os avançados Su-27 de quarta geração e o Su-35 atualizado provavelmente sofreriam com um programa de acesso e ataque ao operar contra NASAMS. A Ucrânia provavelmente prevaleceria rapidamente se um aliado da OTAN estivesse disposto a mobilizar F-35, algo provavelmente considerado muito arriscado em termos de escalada russa-OTAN. A única vantagem ou ajuda potencial com o Dassault Mirage 2000 pode fornecer a capacidade de realizar disparos em massa e dar suporte a operações terrestres em áreas menos contestadas pelos SAMs russos. Além disso, um ensaio interessante da Euro-Asia Times diz que o Mirage 2000 pode ser armado com mísseis Storm Shadow de longo alcance fabricados na Inglaterra. No entanto, esse potencial é compensado pelo alcance, já que o Storm Shadow está listado com alcance de aproximadamente 150 milhas, algo bem dentro do alcance das defesas aéreas russas. Além disso, áreas menos disputadas provavelmente são difíceis de encontrar, já que as defesas aéreas russas podem atingir centenas de quilômetros. Em uma ampla faixa de frequência, as defesas aéreas russas também estão cada vez mais conectadas em rede com computação digital para passar ou compartilhar detalhes de rastreamento em alvos de um nó para outro. Embora essas defesas avançadas possam ser incapazes de deter completamente os caças de quinta geração, eles parecem ter simplesmente negado o acesso aos caças ucranianos de quarta geração. A única variável potencialmente impactante do Mirage é a velocidade, já que o caça é listado como capaz de atingir Mach 2.2. No entanto, essa velocidade é equivalente ou menor que o Sukhoi Su-35 da Rússia, talvez de maior importância. O Mirage 2000 é pesado e tem uma relação empuxo-peso inferior de 0,93, o que sugere que não é provável que ele tenha sucesso contra as aeronaves russas Su-35 e Su-27 de quarta geração, que operam com a relação empuxo-peso muito superior a 1.2 e 1.3. Portanto, em relação ao potencial combate o Mirage 2000 parece desafiado a rivalizar com os caças russos de quarta geração. Índia pode comprar caça furtivo russo Su-57 Felon. Os laços de defesa de longa data da Índia com a Rússia levará a especulações sobre se o país adquirirá o caça furtivo Su-57 Felon. Ponto-chave número 1. Embora a Índia tenha colaborado com a Rússia em programas de armas como míssil Brahmos e o Su-30 MKI, mudanças recentes sugerem uma mudança em direção à tecnologia ocidental. Ponto-chave número 2. As linhas militares dos Estados Unidos para a Índia, incluindo P-8 Poseidon, os helicópteros Apache potenciais caça F-21, complicam qualquer acordo Su-57. Além disso, os Estados Unidos renunciaram anteriormente às sanções sobre a compra do S-400 pela Índia, mas
podem não ser tão lenientes com o Su-57 à medida que ainda se equilibra entre a Rússia e os Estados Unidos. Sua próxima aquisição de caça pode remodelar as alianças globais de defesa. A Índia comprará o caça russo Su-57? Pergunta os riscos geopolíticos. A produção lenta, mas contínua do Su-57 Felon de quinta geração da Rússia pode levar à possibilidade de algumas vendas militares estrangeiras controversas, mas dado o tamanho e o escopo das vendas internacionais de armas da Rússia, certamente parece possível, por exemplo, que a Índia possa adquirir Su-57, principalmente porque os planos iniciais para construir uma variante F-16 especialmente configurada para os militares indianos pareciam estagnados ou chegaram a um impasse. A variante indiana exclusiva do F-16, o F-21, incluía diversas tecnologias avançadas específicas adaptadas para a Índia. Entretanto, os planos de entregar a aeronave e construir alguns elementos na Índia não se concretizaram. A Índia pode hesitar, já que o Su-57 ainda não foi testado. Não há relatos de sucesso em combate do Su-57 Felon, e a Rússia é bem conhecida por seus desafios e capacidade de produção industrial. Os esforços iniciais para construir um número significativo de Su-57 encontraram atrasos, preocupações com custos e complicações de produção. Os militares dos Estados Unidos já operam centenas de F-35, então, mesmo que o Su-57 possa desafiar o F-35, simplesmente não parece haver aeronaves suficientes para atacar informações em uma área ampla. Há também um desafio diplomático e geopolítico, já que a Índia provavelmente está ciente de que adquirir o Su-57 complicaria muito seu relacionamento cooperativo entre Estados Unidos e Índia. Esta é uma razão significativa pela qual a Índia pode hesitar em adquirir a aeronave russa de quinta geração. A Índia trabalhou com a Marinha dos Estados Unidos para ajudar a projetar seus porta-aviões e está adquirindo veículos Stryker dos Estados Unidos e comprou muitas aeronaves construídas nos Estados Unidos. Dados de vendas militares estrangeiras dizem que a Índia adquiriu C-130S, C-17S, avião de caça submarina P-8 Poseidon e uma ampla gama de helicópteros, incluindo Chinooks, Apaches e Seahawks, fabricados nos Estados Unidos. Além disso, a conexão da Índia com os Estados Unidos foi rompida em pequeno grau anos atrás, quando os militares indianos adquiriram os S-400 fabricados na Rússia. Um ensaio interessante da Air University sugere que a aquisição do S-400 pela Índia em 2021 foi projetada para mudar o cálculo de poder na região e que a Índia acreditava que Washington não a sancionaria. Após a aquisição de S-400 pela Índia em 2021, os Estados Unidos renunciaram à exigência estabelecida de impor sanções a países que adquirissem armas russas. Os Estados Unidos renunciaram à lei de combate aos adversários dos Estados Unidos por meio de sanções. Nos últimos meses e anos, muitos relatórios agora dizem que a Índia tem se afastado progressivamente das armas russas em favor das tecnologias americanas e dos submarinos alemães. Movimentos que podem sinalizar uma grande e significativa mudança. Um ensaio interessante da Bloomberg News em dezembro de 2004 diz que a Índia vem cancelando pedido de armas russas em favor de sistemas dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, sem dúvida, valorizam a Índia como parceiro-chave em sua estratégia de dissuasão para conter a China. Isenção dessas restrições e aumento da colaboração atual pode não necessariamente sugerir que os Estados Unidos não estejam preocupados com a aquisição de armas russas pela Índia, já que os Estados Unidos estão profundamente cientes de laços de colaboração de longa data da Índia com a Rússia. Além disso, o Pentágono pode considerar a aquisição do S-400 pela Índia como muito menos ameaçador do que um esforço para comprar a Su-57S. Os extensos laços entre Índia e Rússia são detalhados em um importante ensaio de 2003 no Journal of Indo-Pacific Affairs. A atual cooperação de segurança da Índia com a Rússia tem raízes nas sólidas relações entre a União Soviética e a Índia. Os laços diplomáticos entre a Índia e a União Soviética foram estabelecidos em 1947, mas o relacionamento se aprofundou nas décadas de 1950 e 1960, quando a Índia enfrentou disputas de fronteira e conflitos com o Paquistão e a China, levando ao aumento de cooperação econômica e de segurança, diz o ensaio. Dentro desse contexto, a Índia adquiriu uma quantidade massiva de armas russas ao longo dos anos e até colaborou com a Rússia em projetos de desenvolvimento de armas. Um ensaio do jornal cita vários empreendimentos-chave de desenvolvimento de armas indiano-russos, incluindo o míssil cruzeiro Brahmos, o Su-30 MKI e o fuzil de assalto AK-203. Então ainda há esperança para uma venda de Su-57 Felon para a Índia? Pergunta, teremos que esperar para ver. O submarino da classe Astute é tão silencioso quanto um golfinho bebê. Os submarinos da classe Astute da marinha inglesa são alguns dos submarinos de ataque mais avançados do mundo, apresentando propulsão quase silenciosa, um poderoso conjunto de sonar e um arsenal de torpedos
Spearfish e Mystic, Cruzeiro Tomahawk. Ponto número 1. Com o aumento das tensões no Mar do Norte, a crescente agressão russa, esses submarinos são uma parte crucial da estratégia de defesa da Inglaterra. No entanto, com apenas 7 submarinos da classe Astute planejados, especialistas argumentam que a Inglaterra precisa de mais para manter o domínio marítimo. Ponto 2. À medida que a Rússia fortalece sua frota de submarinos, a classe Astute da Inglaterra será suficiente para deter ameaças futuras ou a marinha inglesa precisa expandir sua força submarina? Pergunta. Os submarinos da classe Astute da marinha inglesa são a prova da engenharia inglesa. Eles oferecem furtividade, resistência, poder de fuga excepcionais. Alguns especialistas dizem que são os melhores submarinos de ataque da Terra. Equipados com reatores Rolls-Royce PWR-2, esses submarinos movidos a energia nuclear podem operar por 25 anos sem abastecimento e são tão silenciosos quanto filhotes de golfinhos. Os submarinos da classe Astute têm um núcleo de vida útil total instalado, como foram desenvolvidos para SSBNS. Os reatores são consideravelmente maiores do que os submarinos da frota inglesa, então atuais. Portanto, o diâmetro dos cascos da classe Astute foi aumentado para acomodar o PWR-2. Isso elimina a necessidade de 2 reformas de reatores durante sua vida útil. A classe Astute ostenta um arsenal incomparável de torpedos Spearfish e Mystic, Cruzeiro Tomahawk. Novos recursos avançados como periscópio optrônico, sistema de sonar e placas anecoicas garante que esses barcos não sejam detectados enquanto realizam ataques devastadores. Apesar de estarem envolvidos em um atoleiro na Ucrânia, a Rússia e o presidente Putin continuam suas táticas agressivas no Mar do Norte. John Healey, secretário de Defesa da Inglaterra, disse aos membros do parlamento que os navios da RN estavam seguindo navios espiões russos operando perto das águas territoriais da Inglaterra. O navio russo Yanta foi usado para reunir inteligência e mapear a infraestrutura subaquática crítica da Inglaterra, como cabos e oleodutos. Além disso, ele disse que o incidente foi outro exemplo da crescente agressão russa. Nos últimos 2 dias, a marinha inglesa enviou o HMS Somerset e o HMS Tyne para monitorar o navio a cada minuto em nossas águas, disse Healey. Eu mudei as regras de engajamento da marinha inglesa para que nossos navios de guerra pudessem se aproximar e rastrear melhor o Yanta. Até agora o navio cumpriu as regras internacionais de navegação. Desde a invasão da Ucrânia em 2022, 167 navios comerciais, entre aspas, russos, têm explorado cabos e oleodutos submarinos nos oceanos que cercam a Bélgica, Dinamarca, Alemanha, Holanda, Noruega e Inglaterra. Os holandeses estão tão preocupados em proteger sua infraestrutura submarina que estão considerando todas as ações para impedir mais espionagem russa, incluindo abordar os navios em questão. A Holanda estava contratando empresas de segurança privadas para proteger cabos e oleodutos submarinos depois que 2 cabos de comunicação de fibra ótica submarina que ligam a Finlândia e a Alemanha foram cortados em novembro. Com 5 submarinos ativos e mais 2 esperados até 2025, a classe Astute reforça a força marítima da Inglaterra e é um desafio formidável para adversários como a Rússia. No entanto, eles precisam de mais submarinos para patrulhar o Mar do Norte e manter rotas marítimas vitais para a Inglaterra e a Europa. De acordo com a maioria das estimativas de inteligência, a frota de superfície da Rússia é fraca, com muitos navios da área soviética ainda em serviço. Vários estão em diferentes estágios de reforma, no entanto, ela ainda possui uma frota submarina formidável de 58 a 66 barcos. A marinha inglesa governou os mares durante séculos, construindo os navios de guerra mais importantes do mundo. A nação insular se tornou o império mais poderoso do mundo por meio de seu domínio do mar. Após a Segunda Guerra Mundial, os ingleses foram substituídos pelos americanos, pois não conseguiam competir com o poderio industrial americano. A Inglaterra tinha orçamentos rigorosos e não podia se dar o luxo de construir, manter e tripular porta-aviões como seus aliados americanos. Portanto, a marinha inglesa decidiu construir um serviço submarino de classe mundial. O submarino da classe Astute relembra a marinha inglesa de volta aos seus dias de glória como a inveja do mundo.
Alguns afirmam que os submarinos da classe Astute são ainda melhores que os submarinos da classe Virginia dos Estados Unidos. A classe Astute pode ser considerada um pouco melhor em termos de velocidade, manobrabilidade, custo, manutenção potencialmente mais baixa, enquanto a classe Virginia tem uma carga útil de armas maior e pode ser mais fácil de operar devido ao seu tamanho de frota maior e compatibilidade com o sistema de marinha dos Estados Unidos, seja ou não. Ainda são más notícias para a marinha de Putin. A Inglaterra construiu submarinos da classe Astute para substituir os antigos barcos da classe Trafalgar. Esses submarinos de classe mundial movidos à energia nuclear são conhecidos por sua furtividade excepcional, poder de fogo e resistência. A Rolls-Royce construiu um sistema de propulsão, reatores PWR-2. O submarino precisará ser abastecido durante toda a sua vida útil, que é de cerca de 25 anos. Os reatores de água pressurizada são muito seguros porque, quanto mais quente a água é usada para resfriá-los, mais lenta se torna a reação de fissão nuclear, tornando-os autorreguláveis. O barco tem 97 metros de comprimento, pesa 7.400 toneladas, pode atingir velocidade de 31 nós e tem uma tripulação de 98 pessoas. Abaixo do 130 da classe Trafalgar, os submarinos da classe Astute têm 6 tubos de torpedos e pode transportar 38 torpedos Spearfish ou Mystic Cruzeiro Tomahawk Block 4. Os torpedos Spearfish 1 têm um alcance de 30 km e podem ser protegidos por fio ou usar um sistema de sonar interno. Os Mystic Cruzeiro Tomahawk têm um alcance de cerca de 1.000 milhas. Quando submerso, o submarino carrega um dry dick shelter para lançar equipes especial boat service. Quando está na superfície também pode lançar um Zodiac para SBS. A classe Astute é considerada um dos submarinos mais furtivos do mundo. Ele utiliza sistemas de sonar avançados e recursos de design que minimizam ruídos e assinaturas acústicas, permitindo que ele opere sem ser detectado debaixo d'água tão silenciosamente quanto um filhote de golfinho. Mais de 39 mil ladrilhos anecoicos cobrem o submarino, absorvendo pulsos de sonar ativos e reduzindo o ruído dentro do barco. A composição química dos ladrilhos é classificada, mas eles são feitos com material elástico, contendo pequenas bolsas de ar e são otimizados para reduzir as frequências típicas de sonar de torpedos teleguiados. O reator alimenta geradores elétricos que alimentam o barco por meio de um sistema de bombeamento a jato incrivelmente silencioso. O conjunto de sistemas de sonar Thales 2076 é considerado um dos melhores, se não o melhor do mundo. O 2076 é um conjunto de sonar de busca passivo-ativo integrado com um conjunto de casco e rebocados. De acordo com o Ministério da Defesa da Inglaterra, a Thales diz que o sonar é tão avançado que a tripulação submersa no Canal da Mancha pode identificar um navio saindo do porto de Nova York. O capitão da Marinha Real, Ian Hughes, diz: uma boa analogia para o desempenho do sonar 2076 é que, se o submarino estivesse em Winchester, ele poderia ser capaz de rastrear um ônibus de 2 andares passando pela Trafalgar Square, uma distância de cerca de 60 milhas. O periscópio optrônico é uma das melhores inovações que melhora a operação do barco. Até o desenvolvimento da classe Astute, todos os submarinos da Inglaterra tinham periscópios contendo espelhos e arranjos de prismas que permitiam ao comandante observar a vista diretamente acima da linha da água quando o barco estava em profundidade rasa. Os periscópios eram os tipos típicos de tubos colapsáveis com os quais todos estão familiarizados e que já assistiram em filmes de guerra antigos. Esse novo sistema está contido dentro da barbatana e o sensor eletroóptico CM010 coleta imagens digitais de alta definição rapidamente. Isso reduz o tempo em que um mastro fica acima de água quando o submarino está potencialmente vulnerável à detecção visual de radar. A unidade de cabeça de sensor apresenta estabilização de 3 eixos, dando uma imagem mais estável e precisa, mesmo se o barco estiver arremessando ou rolando na profundidade do periscópio em mares agitados. Em vez de permitir que o operador apenas observe a cena, o novo método pode conduzir uma rápida visão geral de 360 graus. A equipe de comando pode revisar as imagens nas telas de sala de controle muito depois que o periscópio for abaixado. Os britânicos têm atualmente 5 submarinos da classe Astute em serviço: Astute, Ambush, Artful, Audacious e Anson. Os novos submarinos em construção, Agincourt e Agamenon,
deve entrar em serviço em algum momento em 2025. Mas 7 não é o suficiente. A classe Astute são submarinos excelentes, mas nossos aliados da Inglaterra precisam construir mais. O bombardeio russo Tu-22M tem uma vantagem enorme sobre as defesas aéreas da Ucrânia. O bombardeio russo Tu-22M foi usado novamente na Ucrânia, mudando de sua função da era de Guerra Fria para uma plataforma de mísseis de novo alcance. Uma grande vantagem, assim como o B-52 da Força Aérea dos Estados Unidos, o Tu-22M passou por décadas de modernização com a capacidade de atacar a distância, mas ainda há dúvidas sobre sua eficácia. Embora seja capaz de lançar mísseis de cruzeiro KH-22 à distância remota, a aeronave também se mostrou vulnerável às defesas aéreas ucranianas com relatos de abates. Tu-22M da Rússia na Ucrânia, uma relíquia supersônica com uma ameaça real? Pergunta. Ao contrário do B-52, amplamente atualizado, quem continua a evoluir com novas tecnologias, as limitações industriais da Rússia podem impedir avanços semelhantes. À medida que as defesas aéreas modernas melhoram, Tu-22M pode permanecer um bombardeiro estratégico viável ou seu futuro está em dúvida? Pergunta. O uso do Tu-22 pela Rússia na Ucrânia representa uma mudança tática em relação aos conceitos que inicialmente orientaram a criação e a implementação do bombardeiro durante a Guerra Fria. De uma maneira tão inconsistente com a abordagem da Força Aérea dos Estados Unidos ao B-52, a Rússia adaptou as funções e missões de seu bombardeiro supersônico clássico de um bombardeiro convencional de área de curta distância para uma plataforma mais independente capaz de disparar de longo alcance sem se tornar vulnerável às defesas aéreas avançadas. De modo geral, as novas gerações de defesas aéreas modernas tornaram cada vez mais quase impossível que aeronaves não furtivas operem dentro do alcance de serem atingidas, principalmente na Ucrânia. É provável que seja uma das principais razões pelas quais o Ministério do Apoio Aéreo continua na Ucrânia, o que significa que nenhum dos lados conseguiu estabelecer superioridade aérea. No início da guerra, os funcionários do Pentágono deixaram claro que observaram que os pilotos russos estavam sendo avessos ao risco, provavelmente em resposta eficaz às defesas aéreas ucranianas. Da mesma forma, as defesas aéreas russas não são diferentes e são consideradas uma das mais avançadas do mundo. Alguns meios de comunicação russos russos até sugeriram que o S-400 e o S-500 russos eram capazes de atingir aeronaves furtivas, algo que não parece ter sido verificado. No entanto, a Rússia parece ter feito uma mudança tática com seu bombardeiro Tu-22M na Ucrânia, pois ele tem sido eficaz e vulnerável. Vários relatórios citam casos em que as forças ucranianas o abateram, mas ele também tem sido eficaz em alguns casos ao atacar os ucranianos. Um relatório do Kiev Independent de abril de 2024 afirma que as defesas aéreas ucranianas abateram um Tu-22M pela Rússia pela primeira vez. Além disso, assim como o B-52 da Força Aérea dos Estados Unidos, o Tu-22 da Rússia tem sido foco de anos de esforço de atualização, manutenção e modernização, já que o Tupolev Design Bureau construiu inicialmente na década de 1960 a variante mais moderna. O Tu-22 M3S surgiu em 2018, supostamente é capaz de realizar bombardeio de alta altitude e alcance distante, usando o míssil cruzeiro KH-22, de acordo com o interessante artigo da Reuters. A Reuters relata que o casco do avião é feito de ligas de alumínio e aço resistente ao calor, usando titânio e magnésio. De acordo com o International Strategic Studies, instituto sediado em Londres, a Rússia opera até 57 Tu-22 M3S, mas assim como o B-52, suas missões de bombardeio provavelmente são restritas a espaços aéreos menos disputados. Aqui, a grande fuselagem apresenta um alvo atingível para defesas aéreas avançadas. O uso de um míssil de cruzeiro de longo alcance, como o KH-22 com capacidade nuclear, por exemplo, é paralelo ao míssil de cruzeiro avançado de longo alcance, a LCM B-52, e pode impulsionar parte da inspiração para a emergente Army Long Range Standoff com capacidade nuclear da Força Aérea dos Estados Unidos. No entanto, há várias questões importantes sem resposta relacionadas ao escopo dos esforços de modernização do Tu-22M3.
pois eles podem ter paralelo com o sucesso do B-52. Por exemplo, um ensaio do noticiário Rustaz em 2023 relatou que o Tu-22M3S receberam capacidade de carga útil utilizada, o que pode estar alinhado com a enorme configuração e atualização do compartimento de armas interno do B-52. Ao mesmo tempo, não parece claro se o bombardeio russo integrou algo como o sistema B-52 Connect, capaz de fornecer atualizações de inteligência em tempo real durante o voo. O B-52 também pode ser configurado como um avião de arsenal capaz de transportar e lançar drones, munições e sistemas de armas para locais avançados. Também é bem possível que o B-52 dispare lasers, lance e recupere drones e opere sistemas não tripulados a partir da cabine como uma espécie de nó de comando e controle aéreo. As próprias fuselagens do Tu-22M3 russo provavelmente permaneceram viáveis com algum suporte estrutural muito parecido com o B-52, mas não está claro se o bombardeiro foi modernizado de uma forma que poderia realmente rivalizar com o icônico B-52. Parte dessa equação está relacionada à simples realidade de que a Rússia pode não ter capacidade industrial para permitir o tipo de sustentação e modernização que tem sido tão essencial para o B-52, de acordo com a reportagem da imprensa Euromaiden.